13. O mais importante é o oportunismo paciente. O mercado não é uma máquina muito acolhedora, ele não lhe oferecerá rendimentos altos só porque você precisa deles. Peter Bernstein. O ciclo de rápido crescimento e colapso associado à crise financeira global nos deu a chance de vender em níveis extremamente elevados no período entre 2005 e o início de 2007, e, em seguida, comprar a preços de pânico entre o final de 2007 e o ano de 2008. Esta foi, em muitos aspectos, a chance de uma vida. Os investidores com ponto de vista contrário que lutam para não ser engolidos pelos ciclos tiveram uma oportunidade de ouro para se distinguir. Entretanto, uma das coisas que quero destacar neste capítulo é a indicação de que nem sempre há muita coisa a se fazer. Às vezes, nossa maior contribuição está em nos mantermos criteriosos e relativamente inativos. O oportunismo paciente, à espera de pechinchas, é muitas vezes nossa melhor estratégia. Então, ofereço uma dica: teremos melhores resultados se esperarmos que os investimentos venham até nós em vez de irmos atrás deles. Há uma tendência de conseguirmos melhores compras quando nossa seleção é feita com base na lista de coisas que os vendedores estão dispostos a vender, em vez de começar com uma ideia fixa sobre o que queremos possuir. O oportunista compra coisas porque são oferecidas a preços de pechincha. Não há nada de especial em comprar quando os preços não estão baixos. Na Oaktree, um de nossos lemas é: não buscamos nossos investimentos, eles nos encontram. Tentamos esperar. Nós não saímos com uma lista de compra, em vez disso, esperamos o telefone tocar. Se ligarmos para o dono e dissermos: você é dono de X e queremos comprar, o preço subirá. Porém, quando o proprietário nos ligar e disser: temos X e queremos vender, o preço cairá. Assim, em vez de iniciar as negociações, preferimos reagir de forma oportunista. Em todos os momentos, o ambiente de investimento é um dado e não temos outra alternativa a não ser aceitá-lo e investir dentro de seus limites. Nem sempre há um pêndulo ou extremidade de um ciclo contra o qual apostar. Às vezes, ganância e medo, otimismo e pessimismo e credulidade e ceticismo estão em equilíbrio, portanto, as pessoas não estão cometendo erros claros. Em vez de estar obviamente sobreprecificada ou subprecificada, a maioria das coisas aparenta ser negociada por um preço razoavelmente justo. Nesse caso, é possível que não haja grandes pechinchas a se comprar nem vendas persuasivas a se fazer. Para que o investimento tenha êxito, é importante que reconheçamos a condição do mercado e, levando isso em conta, decidamos sobre nossas ações. As outras possibilidades são: a. Agir sem reconhecer a situação do mercado. B. Agir com indiferença à sua situação e, c. Acreditar que podemos de alguma forma mudar essa situação. Todas são possibilidades muito imprudentes. Faz todo sentido investirmos de forma adequada às circunstâncias que nos são apresentadas. Na verdade, nenhum outro caminho faz sentido. Essa conclusão tem base filosófica. Em meados dos anos 60, os alunos da Wharton precisavam cursar disciplinas optativas que não tivessem relação com a administração de empresas. Eu resolvi frequentar 5 cursos de estudos japoneses. Surpreendentemente, esses cursos se tornaram o ponto alto de minha carreira universitária e, mais tarde, contribuíram para a elaboração de minha filosofia de investimentos de uma forma bastante significativa. O conceito conhecido como Mujun era um dos valores apreciados pela antiga cultura japonesa. Para mim, ele é definido tradicionalmente como o reconhecimento do movimento da roda da lei, isto é, a aceitação da inevitabilidade da mudança, da ascensão e da queda. Em outras palavras, Mujo significa que os ciclos atingirão o topo e declinarão, as coisas surgirão e desaparecerão, e nosso ambiente passará por modificações além do nosso controle. Assim, devemos reconhecer, aceitar, lidar com isso e responder: e não é essa a essência dos investimentos? O passado está no passado e não pode ser desfeito. O que fizemos nos traz as circunstâncias que agora enfrentamos. Tudo o que podemos fazer é reconhecer essas circunstâncias pelo que são e tomar as melhores decisões que pudermos de acordo com aquilo que nos foi entregue. A filosofia de Warren Buffett é um pouco menos espiritualizada que a minha. Em vez de Mujo, ele fala de beisebol. No relatório anual da Berkshire Hathaway de 1997,
Buffett falou sobre Ted Williams, conhecido como a Splendid Splinter, um dos grandes rebatedores da história. Ele estudava o seu próprio jogo de forma aprofundada, esse foi um dos fatores que contribuíram para seu sucesso. Após ter dividido a zona de strike em 77 células do tamanho de uma bola de beisebol, ele mapeou seus resultados em uma tabela e descobriu que a média de rebatidas era muito melhor quando ele tentava rebater apenas os arremessos que atingiam um ponto ideal, o sweet spot. E, mesmo sabendo disso, era óbvio que não podia esperar o dia todo pelo arremesso perfeito. Se ele deixasse passar 3 arremessos sem tentar acertar as bolas, seria eliminado. Voltando no tempo até a edição da revista Forbes de 1º de novembro de 1974, Buffett ressaltou que os investidores tinham uma vantagem nesse sentido, bastava aproveitá-la. Já que não podem ser eliminados se ficarem apenas olhando, não precisam se sentir pressionados a agir. Eles podem deixar passar muitas oportunidades até que surja uma espetacular. Investir é o melhor negócio do mundo porque você nunca precisa rebater. Nós nos mantemos em nossa posição e o lançador passa a nos arremessar oportunidades. General Motors a 47. US Steel a 39. E ninguém nos põe fora do jogo. Não há penalidades, apenas oportunidades. Podemos esperar pelo arremesso que mais nos agrade, então, quando os defensores, fielders, estiverem dormindo, nós nos levantamos e damos a tacada certa. Uma das grandes coisas no mundo dos investimentos é que a única penalidade real ocorre quando fazemos investimentos que podem gerar perdas. Obviamente, não há penalidade por não aceitarmos investimentos que podem gerar perdas, apenas recompensas. E, mesmo quando deixamos passar alguns bons investimentos, a penalidade não é algo insuportável. Em que consiste essa penalidade por deixar passar bons investimentos? Bem, os investidores são geralmente competitivos e participam do mercado pelo dinheiro. Assim, ninguém se sente completamente confortável em deixar passar uma oportunidade lucrativa. No caso dos investidores profissionais, que são pagos para gerenciar o dinheiro dos outros, as apostas em jogo são bem maiores. Se os gestores deixarem passar muitas oportunidades e se seus retornos forem muito baixos nos períodos bons, podem sofrer pressão dos clientes e eventualmente perder clientes. Muito disso depende das informações anteriores repassadas. Na Oaktree, sempre deixamos nosso credo bastante claro: perder uma oportunidade lucrativa é menos importante do que investir em algo ruim. Assim, nossos clientes estão preparados para resultados que privilegiam o controle de riscos em detrimento da participação plena nos lucros. Manter-se em sua posição com o bastão nos ombros é a versão de Buffett sobre o oportunismo paciente. O bastão será retirado de nossos ombros e utilizado para rebater somente quando existirem oportunidades de lucro com risco controlado. Podemos ser seletivos nesse sentido quando empreendemos todos os esforços para verificar se nos encontramos em um ambiente de baixos ou de altos rendimentos. Alguns anos atrás, criei uma alegoria para os ambientes de baixos rendimentos. Chamava-se o gato, a árvore, a cenoura e a vareta. O gato é um investidor cujo trabalho é lidar com o ambiente de investimentos, do qual a árvore faz parte. A cenoura, o incentivo para se aceitar o aumento do risco, é obtida a partir dos rendimentos maiores que, aparentemente, são disponibilizados pelos investimentos mais arriscados. E a vareta, a motivação para deixar de lado a segurança, origina-se dos modestos retornos prospectivos oferecidos por investimentos mais seguros. A cenoura atrai o gato a galhos mais altos, estratégias mais arriscadas, para conseguir seu jantar, seu retorno desejado, e a vareta faz o gato subir na árvore, pois ele não poderá jantar enquanto estiver perto do chão. Juntas, a vareta e a cenoura podem fazer com que o gato suba até que ele finalmente chegue ao alto da árvore, deixando-o em uma posição perigosa. A observação mais importante é que o gato busca altos retornos, mesmo em um ambiente de rendimentos baixos, e suporta as consequências, aumento do risco, embora muitas vezes sem saber. Os investidores em títulos chamam esse processo de a busca pelo rendimento. Consiste, tradicionalmente, em investir em títulos mais arriscados à medida que diminuem os rendimentos dos títulos mais seguros, e, então, obter os retornos aos quais os investidores estavam acostumados antes de o mercado subir.
Esse mesmo padrão de assumir riscos novos e maiores para manter o mesmo retorno muitas vezes se repete em um padrão cíclico. O lema daqueles que realizam a busca pelo retorno parece ser: quando o retorno de que precisamos não puder ser obtido por meio de investimentos seguros, devemos buscá-lo nos investimentos arriscados. Podemos testemunhar esse tipo de comportamento em meados da primeira década do século XXI. Nos dias antes da crise de crédito, os investidores sucumbiam ao canto da sereia proporcionado pela alavancagem. Tomavam emprestado de fundos baratos de curto prazo. Quanto menor o prazo, mais baratos. É possível obter dinheiro barato quando estamos dispostos a prometer reembolsos mensais, e usavam esse dinheiro para comprar ativos que ofereciam maiores retornos porque implicavam em liquidez e ou risco em seus fundamentos. E, desse modo, os investidores institucionais de todo o mundo aceitaram as duas mais novas balas de prata de Wall Street que prometiam altos retornos com baixo risco, a securitização e os investimentos estruturados. Superficialmente, esses investimentos faziam sentido. Prometiam retornos absolutos satisfatórios, já que os retornos das compras alavancadas mais do que pagariam o custo do capital. Os resultados seriam ótimos, desde que nada desagradável acontecesse. Mas, como de costume, a busca por lucro leva a erros. Os retornos esperados pareciam bons, mas a gama de possíveis resultados incluía alguns muito desagradáveis. O êxito de muitas técnicas e estruturas dependia de um futuro que fosse parecido com o passado. Confiava-se em muitos milagres modernos a que não haviam sido testados. É notável que muitos dos principais concorrentes de nossos primeiros anos como investidores tenham deixado de ser concorrentes proeminentes, ou tenham mesmo deixado de ser concorrentes. Enquanto algumas pessoas foram vítimas dos erros de sua organização ou modelo de negócios, outros desapareceram porque insistiram em buscar altos retornos em ambientes de rendimentos baixos. Não há como criar oportunidades de investimento quando elas não existem. Tentar perpetuar altos rendimentos e sacrificar todos os lucros durante a tentativa é a coisa mais tola que podemos fazer. Se as oportunidades não existem, não haverá esperança que as crie. Quando os preços estão altos, é inevitável que os retornos prospectivos sejam baixos e os riscos altos. Por si só, essa frase oferece muitas orientações quanto às ações adequadas para a carteira. Como integrar essa observação às nossas práticas? Em 2004 escrevi um memorando intitulado A Risk and Return Today, A Risco e Retorno Hoje. Nele, conforme descrevi no capítulo 6, expressei minha opinião de que a linha de mercado de capital naquele momento era baixa e plana, o que significava que os retornos prospectivos em quase todos os mercados estavam entre os mais baixos já testemunhados até então e que os prêmios de risco eram os menores, e que, se os retornos prospectivos aumentassem, isso aconteceria por meio da queda nos preços. Mas a pergunta é: o que podemos fazer sobre isso? Algumas semanas depois, sugere algumas possibilidades. O que fazer quando o mercado parece estar oferecendo rendimentos muito baixos? Investir como se os rendimentos baixos não fossem verdade. O problema disso é que a desejar que não seja verdade, não fará com que isso se torne uma realidade. Simplificando, não faz sentido esperarmos por retornos tradicionais quando os preços elevados dos ativos sugerem que isso não acontecerá. Fiquei feliz em receber uma carta de Peter Bernstein em resposta ao meu memorando. Ele disse algo maravilhoso: o mercado não é uma máquina muito acolhedora, ele não lhe oferecerá rendimentos altos só porque você precisa deles. Investir mesmo assim, tentando obter retornos relativos aceitáveis sob as circunstâncias, mesmo que sejam pouco atraentes em termos absolutos. Investir ignorando o risco de curto prazo e focando o longo prazo. Isso não é irracional, especialmente quando aceitamos a ideia de que o market timing e a alocação tática de ativos não são estratégias fáceis. Mas, antes de tomarmos esse caminho, é preciso que nosso comitê de investimentos ou outros interessados aceitem as perdas de curto prazo, ignorando-as. Cash holding, manter posição de caixa, mas isso é difícil para as pessoas que precisam cumprir uma certa pressuposição atuarial ou taxa de execução, que querem que seu dinheiro esteja totalmente empregado em todos os momentos, ou que ficarão desconfortáveis, ou perderão seus empregos, se precisarem ficar apenas observando enquanto os outros ganham o dinheiro que elas não estão ganhando.
Concentrar os investimentos em nichos especiais e pessoas especiais, como eu tenho falado sem parar nos últimos 2 anos. Mas isso fica mais difícil à medida que a carteira se torna maior. Além disso, não é nada fácil encontrar gestores que sejam verdadeiramente talentosos, disciplinados e pacientes. A verdade é que não há uma resposta fácil para ajudar o investidor que precisa trabalhar com retornos prospectivos e prêmios de risco acanhados. Mas há uma forma de agir, um erro clássico, que acredito ser a mais equivocada de todas, e a busca pelo rendimento. Dada a atual escassez de retorno prospectivo quando investimos em ativos de baixo risco e a grande propaganda e sensacionalismo das soluções de alto risco, muitos investidores estão levando seu capital para investimentos mais arriscados, ou pelo menos tradicionais. Mas, eles fazem investimentos mais arriscados justamente no momento em que os retornos prospectivos desses investimentos estão em seus níveis mais baixos, aceitam maior risco em troca de incrementos mínimos de seus rendimentos e, investem hoje em coisas que recusaram, ou em que investiram pouco, no passado, quando os retornos prospectivos eram muito maiores. Este talvez seja o pior momento para correr maiores riscos em busca de maior rentabilidade. Desejamos correr riscos quando outros estão fugindo dele, não quando estão competindo conosco por maiores riscos. Está claro que isso foi escrito cedo demais. Maio de 2005 ainda não era o momento perfeito para pular fora do carrossel, o momento certo ocorreu em maio de 2007. Esse tipo de antecedência nos alerta sobre como é doloroso estar muito à frente do próprio tempo. Dito isso, foi muito melhor ter saído cedo, em maio de 2005, do que continuado no mercado até depois de maio de 2007. Tentei deixar claro que o ambiente de investimentos influencia muito os resultados. Para que consigamos obter rendimentos altos em um ambiente de baixos retornos, devemos ter a capacidade de nadar contra a maré e encontrar os relativamente poucos vencedores. Isso fundamenta-se em alguma combinação entre a competência excepcional, a assunção de riscos altos e a boa sorte. Os ambientes de rendimentos elevados, por outro lado, oferecem oportunidades de rendimentos generosos por meio de compras a preços baixos, e, geralmente, seus riscos também são baixos. Nas crises de 1990, 2002 e 2008, por exemplo, não só nossos fundos ganharam retornos extraordinariamente altos, como tínhamos a sensação de que isso ocorria por meio de investimentos nos quais a perda de dinheiro era improvável. As melhores oportunidades de compra surgem quando os titulares de ativos são forçados a vender. Nessas crises eles estavam presentes em grande número. De tempos em tempos, os titulares são forçados a vender por razões como estas. Os fundos que gerenciam sofrem retiradas. Os ativos que têm em carteira violam diretrizes de investimentos, como qualidade mínima de crédito ou posições máximas, e surgem exigências por maiores garantias, margin calls, porque o valor de seus ativos não satisfaz os requisitos acordados em contratos com seus credores. Como já disse muitas vezes, o verdadeiro objetivo da gestão ativa de investimentos é comprar coisas por menos do que valem. Isso é o que a hipótese eficiente do mercado diz que não podemos fazer. A objeção da teoria parece razoável, porque podemos comprar algo a preço de pechincha, especialmente quando o potencial vendedor está bem informado e é racional. Em geral, os vendedores equilibram o desejo de obter um bom preço e o desejo de realizar a negociação o mais breve possível. A beleza dos vendedores forçados é que eles não têm escolha. Eles têm uma arma apontada para a cabeça e precisam vender, independentemente do preço. Estas últimas 3 palavras, independentemente do preço, são as mais belas do mundo quando estamos do outro lado da transação. Quando um único titular é forçado a vender, muitos compradores estão prontos para fazer uma oferta, de modo que a negociação pode ocorrer a um preço apenas ligeiramente reduzido. Mas, quando o caos é generalizado, muitas pessoas são forçadas a vender ao mesmo tempo e poucas se encontram em posição de oferecer a liquidez necessária. As dificuldades que obrigam a vender, queda de preços, falta de crédito,
pânico das contrapartes ou dos clientes tem o mesmo impacto na maioria dos investidores. Nesse caso, os preços podem ficar muito abaixo do valor intrínseco dos ativos. O quarto trimestre de 2008 nos oferece um excelente exemplo sobre a necessidade de liquidez em tempos de caos. Vamos nos concentrar nas dívidas bancárias seniores detidas pelas entidades de investimento alavancadas. Já que essas dívidas tinham uma nota de risco elevada e que havia bastante crédito disponível durante os anos anteriores à crise, era fácil obter empréstimos de grandes somas que, posteriormente, alavancariam carteiras de dívidas, ampliando os rendimentos potenciais. Geralmente, o investidor típico concordava em aportar mais capital sempre que o preço das garantias caía abaixo de 85% de seu valor nominal, aceitava a proposta porque estava seguro de que, no passado, os empréstimos desse tipo nunca haviam sido negociados muito abaixo do valor nominal. Com a chegada da crise de crédito, tudo deu errado para os investidores alavancados por meio de dívidas bancárias. E como os rendimentos desses empréstimos supostamente seguros haviam sido tão baixos até aquele momento, quase todos os compradores tinham usado a alavancagem para melhorar seus retornos esperados. Os preços dos empréstimos caíram. A liquidez secou, uma vez que grande parte das compras havia sido realizada com fundos emprestados, a contração do mercado de crédito afetou um grande número de titulares. À medida que o número de vendedores potenciais aumentava vertiginosamente, os compradores com liquidez desapareciam. E já que não havia crédito adicional disponível, também desapareceram os novos compradores alavancados para absorver toda a venda. Os preços caíram para 95%, depois para 90% e, finalmente, para 85% do valor nominal. E à medida que as carteiras atingiam seu ponto crítico, os bancos começaram a realizar as margin calls, isto é, passaram a exigir um novo aporte de capital ou aumento das garantias. Poucos investidores tinham os recursos e a coragem necessários para fazer aportes de capital nesse ambiente, de modo que os bancos assumiram as carteiras e as liquidaram. BWIC, pronunciado a BWIC, acrônimo de Bid Wanted in Competition, isto é, solicitação de ofertas em concorrência, passou a ser um processo de uso comum. Os investidores eram informados de uma BWIC à tarde e convidados a fazer suas ofertas de compra em um leilão que ocorreria na manhã seguinte. Os poucos compradores que podiam fazer ofertas davam lances baixos, esperando conseguir verdadeiras pechinchas. Ninguém precisava se preocupar com os lances muito baixos, já que tinham certeza de que seriam convidados para outra BWIC depois daquela. Além disso, não era preocupação dos bancos obter preços justos, tudo o que precisavam era de rendimentos suficientes para cobrir seus empréstimos, talvez 75% ou 80% do valor nominal. Todo valor acima disso era do investidor, mas os bancos não estavam se importando em gerar nada para eles. Dessa forma, as BWICs ocorriam a preços incrivelmente baixos. Em um dado momento, os preços dos empréstimos chegaram a 60%, e todos os titulares de créditos de curto prazo que não puderam aportar o capital adicional foram provavelmente excluídos do sistema. Os preços de venda eram ridículos. As quedas dos índices das dívidas seniores em 2008 excederam as quedas dos índices dos títulos subordinados de alto rendimento, certamente sinalizando uma ineficiência. Era possível comprar dívida com garantia real a preços que atingiriam o equilíbrio entre perdas e ganhos mesmo se a empresa emissora valesse entre 20% e 40% do que um fundo de aquisições do tipo Buyout havia pagado por ela apenas um ano ou dois antes. Os rendimentos esperados eram muito grandes, e na verdade, muitos desses títulos ficaram extremamente valorizados em 2009. Esse foi o momento de um investidor, oportunista e paciente, dar um passo à frente. Os que mais aproveitaram foram aqueles que estavam cientes dos riscos em 2006 e 2007 e que se mantiveram cautelosos, aguardando por uma oportunidade. Durante uma crise, é importante ficarmos a. longe das forças que nos façam vender e b. bem posicionados para sermos compradores. Para satisfazer esses critérios, o investidor precisa do seguinte: confiança firme no valor do ativo, nenhuma, ou pouca, alavancagem, capital de longo prazo e estômago forte. O oportunismo paciente, reforçado pelo ponto de vista contrário e por um balanço patrimonial sólido,
é capaz de produzir lucros incríveis durante os períodos de crise.